Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu espaço da Horta da Fortuna. O meu nome é Daniela Gdansky e eu sou educadora financeira. Hoje eu vim aqui dar uma aula para vocês sobre os 3 pilares da organização financeira e como você pode começar a se organizar financeiramente. Vamos lá? Muito se fala hoje em dia sobre organização financeira. Ah, você pode se organizar financeiramente, é simples, um método rápido e tudo mais. Só que, na prática, não é tão simples e rápido assim. Por quê? Porque a organização financeira, ela tem 3 pilares. E em cada um desses pilares tem várias etapas a serem feitas. E muitas das pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque realmente é um trabalho, dá trabalho fazer isso. Então, eu vou citar aqui primeiro os 3 pilares. O primeiro deles é o diagnóstico financeiro, em que você faz um retrato da sua vida financeira. É um retrato mensal para você avaliar quais são as suas receitas, quais são os seus custos, e dentro desses custos tem fixos e custos variáveis. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o da rotina. É aquele que vai ser implementado no dia a dia. Como que você vai lidar com as suas finanças? Você vai estabelecer algum teto de gastos? Não vai estabelecer? Vai deixar correr solto durante todo o mês? Vai avaliar a cada semana ou a cada dia mesmo, a cada quinzena? E, por último, o terceiro pilar, que é o pilar do planejamento financeiro anual. Por que ele é importante? Porque nem todos os meses são iguais. Cada mês tem uma particularidade, sendo que alguns meses têm mais particularidades em relação a outros meses. Digamos que você vai fazer um diagnóstico financeiro do mês de janeiro. Concorda que esse diagnóstico é diferente, por exemplo, do mês de maio, né? Em janeiro, a gente tem mais gastos, gastos que são eventuais. São impostos, matrícula, material escolar, no caso de quem tem filhos. Isso acaba tendo diferenças entre os meses. Então não é correto você fazer apenas de um mês e acreditar que todos os meses serão iguais. Por isso que existe esse prognóstico para um futuro próximo, que é o planejamento anual. Mas ele é a última etapa, depois que você já passou pela primeira e pela segunda e que você está constantemente implementando essa rotina e você já tem uma ideia dos seus gastos recorrentes mensais, que foi feito na primeira etapa do retrato. Agora eu vou mostrar isso num mapa mental para vocês visualizarem e ficar mais claro tudo que eu falei aqui. Vamos lá? Como eu falei, aqui agora eu vou trazer o mapa mental para vocês conseguirem visualizar melhor. E dentro desse mapa mental, eu vou destrinchar um pouquinho mais cada tópico e o que tem dentro dele. Como eu falei anteriormente, tem 3 pilares, mas não dá para eu, em uma aula, falar sobre os 3 pilares. Então, eu vou me concentrar aqui em um pilar, que é o primeiro. Lembra que o nome da aula eram os 3 pilares da organização financeira e como você pode começar a se organizar financeiramente. Então, aqui eu quero que vocês já saiam com uma tarefa bem desenhada para vocês conseguirem fazer o primeiro pilar. Aqui vocês conseguem visualizar que dentro da organização financeira tem os 3 pilares que eu comentei, mas eu deixei o primeiro aberto, que é o que eu vou falar. Dentro do diagnóstico da situação financeira, que é um retrato, né, é uma categorização, a gente vai encontrar quais são as nossas despesas recorrentes. E aí a gente consegue definir em categorias quais são essas despesas. Então, vou colocar aqui, é o sustento. Nesse sustento, entra 70% a 80% da sua receita mensal.
eu separei qual é o fluxo do dinheiro que será utilizado no mês corrente. Então, nós temos as receitas, as despesas essenciais e as despesas não essenciais. Vou fechar aqui o saldo. Dentro das receitas, esses são os valores que você vai precisar chegar a uma conclusão. Então, dentro das receitas, tem o salário regular, prolabore, renda extra, freelancer, aluguel de imóveis. Você tem um imóvel que está alugado e você recebe todo mês. E dividendos, quando você tem uma participação nos lucros de empresas que estão listadas na bolsa ou fundos imobiliários. Não vou entrar nesse quesito aqui nessa aula de hoje. Vou fechar aqui as receitas. As despesas essenciais podem ser divididas em fixas e variáveis. As fixas são aquelas que não mudam, elas não variam mês a mês. O aluguel não varia, uma parcela de financiamento, dependendo de qual é a tabela, não varia, o condomínio não varia, plano de saúde, é claro que tem um ajuste anual, né, no aluguel, no plano de saúde, mas mês a mês eles não variam, e assim vai. As despesas essenciais variáveis têm conta de luz, água, gás, alimentação, lazer e pet. Aí você vai falar, mas lazer você colocou nos essenciais? Sim, elas são essenciais. Vai dizer que em um mês de trabalho você não vai tomar um sorvete? Né? Você não vai fazer um passeio? Claro que não, o lazer é importante. A questão é o quanto de lazer você está gastando, se está equilibrado ou não. Tá? Mas ele entra sim como uma despesa essencial. E o que é essencial para uma pessoa não necessariamente é essencial para outra pessoa. Aqui eu estou falando basicamente num contexto geral. Conta de luz, água e gás são despesas fixas, alimentação também, né? Quando você faz compras no supermercado, você pode achar que são, como acontecem todo mês, elas são fixas. Mas concorda comigo que se você viaja por 2 semanas, a sua conta de luz, de água, de gás, ela vem menor, né? A alimentação também? Então, concorda que num mês, por exemplo, mais quente, de verão, como agora, se janeiro e fevereiro, a gente usa mais o ar-condicionado e por isso nossa conta de energia ela vem muito mais alta do que normalmente vem? Então, essas despesas elas são essenciais variáveis, porque a cada mês elas têm um valor diferente, por mais que elas aconteçam todo mês, ok? Vou fechar aqui. As despesas não essenciais eu não abri. Por quê? Porque cada um vai fazer uma análise dos seus gastos e vai entender o que não é essencial. São gastos mais supérfluos que a gente chama. E o terceiro ponto que agora você vai chegar é no saldo mensal. Depois que você fez receitas, né, tudo que entra, menos despesas, que é tudo que sai, qual é o resultado? Qual é o saldo mensal? Ele está positivo? Ele está neutro? Ou ele está negativo? É importante você ter esses valores. Se estiver positivo, está ótimo. Mas você pode falar, eu quero melhorar isso. Se está neutro, você está ali sempre no 0 a 0. Isso é muito arriscado, tá? E se está no negativo, você precisa rever todos esses gastos para ver o que vai fazer. Ou então, aumentar a sua receita. Esse é o fluxo do dinheiro que é utilizado no mês corrente. Agora, a gente também fala sobre os seguros adicionais, que são os seguros de vida e os seguros dos seus bens. Carro, casa, iPhone, tá? Esses seguros, eles podem ser pagos mensalmente ou uma vez por ano ou a cada 2 anos. Então, por isso que eu coloquei em seguros adicionais. Se eles forem recorrentes, mês a mês, você vai incluir no fluxo do dinheiro do mês corrente, né? Que é a que acontece todo mês. Ok? E por último, mas eu vou falar bem rapidinho, é sobre a reserva de emergência, que é um percentual que será investido. Digamos que você chegou lá no saldo e deu positivo. Então, essa parte que deu positivo, você vai separar para sua reserva de emergência. Porque se acontecer alguma coisa, qualquer coisa que saia desses gastos do fluxo do dinheiro que é utilizado durante o mês, o que vai acontecer? Da onde você vai tirar esse dinheiro? Então, você tem que fazer uma reserva de emergência, tá? Um percentual que será investido.
onde será investido, então tem opções para investir, qual o percentual que será investido e qual o valor total dessa reserva de emergência. Eu não vou abrir mais aqui, porque eu tenho uma aula específica sobre reserva de emergência. Então, se você tiver interesse nessa aula específica de reserva de emergência, vem lá no perfil da Horta da Fortuna que eu libero essa aula para você, é só você me pedir, tá bom? E agora, por último, eu vou falar sobre a planilha. Eu tenho uma planilha de análise de custo de vida médio mensal. Então, eu vou abrir essa planilha aqui e eu vou disponibilizar para vocês de forma gratuita. Então, agora eu estou aqui com a planilha e ela está toda automatizada. Se você não gosta de usar a planilha ou não tem a habilidade, não tem problema. Você pode imprimir e fazer à mão. Só dá um pouco mais de trabalho. Aqui já gera um gráfico, né, de pizza, então você vai conseguir visualizar melhor. Mas explicando rapidamente sobre ela, aqui você coloca as suas receitas e as suas despesas, tá? Só que tem uma aba aqui do lado que são as despesas detalhadas. Então, habitação, transporte, saúde, educação, lazer, despesas pessoais, temporárias variáveis, e aí tem outros. Então, tem sugestões aqui, mas você pode trocar, tá? Trocar para o que funciona para você. Quais são os seus gastos pessoais? Você vai colocar aqui, eu não tenho TV por assinatura. Tudo bem, é só excluir ou você coloca 0. Aqui tem lavanderia, mas eu não tenho. Eu tenho um outro gasto. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho gasto com compostagem. Então, eu incluo compostagem, tá? Isso está incluído na minha habitação. E é um gasto mensal. E aí, quando você coloca esses valores aqui, automaticamente eles somam e vêm para cá. Então, receitas menos despesas já tem o saldo. Se o saldo fica 0 ou acima de 0, fica positivo, então fica verde. Se o saldo fica negativo, aqui vai ficar vermelho. E aí você tem um percentual poupado em relação às suas receitas totais, tá? As suas entradas. Aqui tem é feita uma avaliação em cima desse método 50, 30, 20. É feita uma avaliação automática também. E aqui tem um gráfico com essas despesas por categoria. Então, assim, eu vou disponibilizar essa planilha. E se você fizer a planilha ou imprimir, fizer na mão, pode me marcar lá no Instagram, @Horta da Fortuna. Eu vou ficar muito feliz em ver que vocês estão fazendo e que vocês tiveram alguns resultados. Pode ir lá me contar. É muito legal ver essa evolução conforme a gente vai entendendo mais sobre a questão financeira, o equilíbrio financeiro, né? Que eu chamo de saúde financeira também, que ela está aliada a outros âmbitos da nossa saúde. A gente vai finalizar essa aula em que eu falei sobre o primeiro pilar dentre os 3 pilares da organização financeira, porque é no primeiro pilar que você vai começar a se organizar financeiramente. E eu quero fazer agora 2 observações. A primeira é em relação àquele saldo que ficou entre as suas receitas e as suas despesas recorrentes do mês. E a segunda é em relação ao método 50, 30, 20 que aparece ali na planilha. Então vamos à primeira observação. A primeira observação, que é em relação ao saldo, lembra que eu falei para você chegar a esse resultado se é positivo, se é neutro, fica mais perto do 0 a 0, ou se é negativo. Se ele for positivo, então você vai pegar isso que vai sobrar, né, que é o positivo, esse valor, e aí você vai investir na sua reserva de emergência. Mas significa que ele precisa ir todo para a sua reserva de emergência? Não. Isso vai depender de um planejamento para você investir. Se você tem que visualizar se você vai demorar muito tempo para constituir essa reserva de emergência ou se ela vai ser constituída rapidamente. E aí, enquanto você tem esse dinheiro para reserva de emergência, você também pode investir
para realizar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas tudo requer um plano. E isso eu faço dentro da minha mentoria Bora Semear Já. Mas o que é importante aqui é você identificar que você pode já começar a investir esse saldo na sua reserva de emergência e em outras coisas. E pode ir também para quitar alguma dívida, caso você venha ter. Então, você sempre tem que pensar no presente, que é a reserva de emergência, que pode ser utilizada em qualquer momento, no seu momento presente. Você também pode investir para o futuro, curto, médio e longo prazo, mas também é importante você considerar num plano a sua quitação de dívidas, caso você as tenha, que foram feitas no passado. Então, você sempre vai alinhar passado, presente e futuro. Em relação à segunda observação, que é do método 50-30-20, ele é um método, é uma regrinha de bolso que não precisa ser aplicada à risca, mas é pra gente ter uma idealização do que é o mais provável, o que é considerável pra gente utilizar como referência, tá? Então, 50 é que todos esses números são os percentuais. 50% é destinado aos gastos essenciais. Essenciais, no caso, é a alimentação, é a habitação, saúde, transporte. É o que a gente precisa para viver, para sobreviver e viver. São os mais importantes para atender as nossas necessidades básicas. Esses são os essenciais. Mas também podem entrar aí as nossas necessidades que não são necessariamente básicas, mas são essenciais no nosso dia a dia. E aí é importante para cada um. Mas eles não variam muito entre nós, né, seres humanos. Depois vem o 30%, que são 30% para lazer, objetos que a gente precisa comprar, né, cosméticos, que é importante, a gente ou faz a unha. Então, essas necessidades cada um vai avaliar de acordo com a sua vida. E por último, são os 20%. Esses 20% vai apenas para a relação do passado, vai apenas para a relação do passado e do futuro, ou seja, esses 20% não é para o seu momento presente. Ou você tem que quitar algo referente ao passado, alguma dívida que você fez no passado, ou é para você se planejar para o futuro, para que no futuro você garanta, né, a sua segurança, a sua sobrevivência, as suas necessidades e os planos que você quer realizar, aquela viagem, comprar alguma coisa, um carro, uma casa. Ok? E fica aqui o meu convite para você vir me visitar lá no meu perfil do Instagram, @Horta da Fortuna, em que eu falo mais especificamente sobre investimentos. Venha nutrir a sua vida com educação financeira e bora semear!